Investidores, de ontem para hoje, eu tomei duas decisões no meu portfólio e gostaria de vir compartilhar aqui com vocês. Mas, antes de compartilhar que decisões são essas, eu queria primeiramente trazer uma contextualização, né? Vamos falar sobre a dominância do Bitcoin. Será que chegamos no alt season? Bem, no início do ano, em especial ali por volta do fim de janeiro, eu compartilhei na Belo Trade esse vídeo aqui e qual era a ideia que a gente esperava tanto para o Ethereum contra o Bitcoin quanto para as altcoins em geral, tá? Repita, a maior probabilidade é que o Ethereum perca valor contra o Bitcoin aí nos próximos dias e nas próximas semanas. E a partir disso, basicamente, a nossa aposta era que o Bitcoin iria ganhar dominância e que uma das melhores decisões a se tomar era ter mais Bitcoin do que altcoin, com o objetivo de surfar a alta do Bitcoin enquanto ele estiver com toda a força e depois pegar esses ganhos e distribuir nas altas, no momento que elas indicassem que poderiam encontrar um fundo e voltar a performar bem contra o Bitcoin. E a gente já começa a ver sinais que pode estar chegando esse momento. Bem, qual era a ideia compartilhada lá no início do ano, né? Existem três motivos pelo qual eu fortemente acreditava que era a maior probabilidade que não só o Ethereum perdesse valor contra o Bitcoin desde o início do ano, mas também diversas outras altcoins, né? Claro que tem algumas exceções, inclusive eu não fiz só esse vídeo, eu fiz outros vídeos falando sobre a dominância, e nos outros vídeos a gente trouxe algumas exceções, né? Como era o caso da Chainlink, que é uma moeda que vinha com a estrutura, começando a apresentar uma estrutura legal de alta contra o Bitcoin. Então é importante, além de analisar o gráfico da dominância, analisar também a sua altcoin contra o Bitcoin. Mas vamos lá, lembrar quais eram os três motivos que a gente acreditava que o Ethereum ia perder valor contra o Bitcoin. Primeiramente, por conta do ciclo. O que a gente observou foi que, quando o Bitcoin inicia uma tendência de alta no prazo maior, a gente observou que o Ethereum, historicamente, perdeu valor contra o Bitcoin nesses primeiros momentos de alta. E o Ethereum, ele costuma liderar o movimento das outras altcoins em geral. Existe uma exceção aqui, outra ali, mas a maioria tende a seguir o Ethereum. Quando o Ethereum está perdendo valor contra o Bitcoin, a maioria também vem perdendo valor contra o Bitcoin. Então, a gente observou esse comportamento de desvalorização do Ethereum contra o Bitcoin no início de ciclo de alta. Foi assim lá em 2015. Esse gráfico que vocês estão vendo aqui abaixo é o do Bitcoin. Quando ele iniciou o bull market, ali em 2015, o Ethereum perdeu cerca de 70% de valor contra o Bitcoin. A gente tem outro exemplo aqui em 2019, por volta do dia 2 de abril. Quando o Bitcoin iniciou a tendência de alta, o Ethereum perdeu do topo até o fundo, cerca de 50% de valor contra o Bitcoin. E durante todo esse período, foi mais interessante ter Bitcoin do que Ethereum. Caso contrário, você teria perdido aí 50% dos seus Bitcoin nessa pernada de baixo. E o primeiro motivo que a gente acreditava que a maior probabilidade era que o Ethereum perdesse valor, e nesse ano também, foi basicamente esse. Historicamente, no início do ciclo de alta do Bitcoin, o Ethereum tende a perder valor contra o Bitcoin. E tem sido assim também desde o início do ano, né? O Bitcoin iniciou tendência de alta ali por volta do dia 10 de janeiro aproximadamente, e desde então a gente vê o Ethereum perdendo valor contra o Bitcoin. Do topo até o fundo é aproximadamente uma queda de 35%. Um segundo fator que nos fez acreditar que o Ethereum viesse perder valor contra o Bitcoin do início do ano até aqui foi o macro, né? O macro bastante incerto. Não era de se esperar que os investidores fossem tão avessos ao risco ao ponto de investir nas altas ao invés do Bitcoin. E o terceiro ponto que também fortaleceu a ideia que a maior probabilidade era que a gente viesse a cair era o price action. O price action não vinha tão legal. A gente estava subindo aqui na maioria das vezes com baixos volumes e quando a gente estava caindo, a predominância dos volumes era na queda, né? Indicando pra gente que a maior probabilidade era que a gente viesse a cair. Porém, na última análise compartilhada aqui do canal, esta aqui, falando sobre as altcoins derretendo contra o Bitcoin, eu compartilhei que, apesar de toda esta queda, eu tinha parado de comprar Bitcoin e comecei a acumular Ethereum, porque apesar de eu acreditar que a maior probabilidade é que a gente continuasse caindo, a gente estava no suporte do prazo maior, apresentando um possível volume de fundo que poderia trazer um pullback para a gente. E esse pullback pode estar começando. É muito difícil, a partir desse ponto atual, dizer que se a gente continuar subindo, se esse movimento vai ser para
romper máxima, né? E se embora a partir daqui isso vai ser um fundo global, ou se a gente continuar subindo vai ser só um pullback para voltar a cair novamente. A gente precisa de mais informações conforme os dias forem passando para trazer afirmações como essas. Então, vídeos como esse aqui, trazendo atualizações sobre o cenário das altas, devem vir ao longo das próximas semanas, conforme as coisas forem acontecendo e a gente ter novos sinais. Agora, quero comentar com vocês quais foram as decisões que eu decidi fazer de ontem para hoje. Basicamente, eu já tinha comentado com vocês que a maior parte do meu portfólio estava em Bitcoin. Ainda está nesse momento. Porém, o que eu fiz de ontem para hoje foi fazer uma transferência da wallet para a corretora para dividir parte dessa porcentagem de Bitcoin em altcoins, tá? Existe não só o Bitcoin, não só o Ethereum contra o Bitcoin está começando a ficar interessante, mas ali algumas outras altcoins também. Existe a possibilidade disso aqui ser um falso rompimento para cima e a gente voltar a cair. Mas, sinceramente, mesmo se for, eu vejo o Ethereum já com um desconto bem interessante contra o Bitcoin e já vale, sim, ter Ethereum na carteira, tá? Repare que eu não estou falando de Ethereum contra o dólar, né? Comprar o Ethereum agora é um pouco complicado, o preço está extremamente esticado. Estou falando de comprar o Ethereum contra o Bitcoin, né? Trocar Bitcoin por Ethereum. Então, uma das duas decisões que fiz de ontem para hoje foi pegar parte dos Bitcoins que eu mandei para a carteira e distribuir um pouco em Ethereum e algumas outras altcoins que eu estou ali de olho. E a segunda decisão foi aproveitar que estava fazendo a transferência e fazer uma realização de uma parcial pequena com o objetivo de botar um pouco de dinheiro no bolso, uma coisa que eu não fiz durante toda essa pernada de alta. Estou fazendo agora com o Bitcoin ali por volta dos 36, 37, não lembro bem quanto é que está agora. Então, realizei parcial com o objetivo de buscar uma eventual acumulação em níveis mais abaixo. Então, foram essas as duas decisões que tomei de ontem para hoje, tá? A gente teve uma mudança de estrutura aqui no suporte do Ethereum contra o Bitcoin e o volume muito bem posicionado, o que me faz acreditar que esse movimento aqui tende a ser uma retração e a gente pode estar atento para esta retração para uma oportunidade, tá? De fazer trocas de Bitcoins por Ethereum. Então já tem um alerta aqui nessa região dos 5.472. Acredito que essa retração deve dar oportunidade aí para estar fazendo essa troca. E com esses novos rumores agora de ETF de Ethereum, isso pode impulsionar a gente a ter esse movimento para cima. Porém, eu chamo a atenção para o seguinte ponto. Eu conversei com vocês que a gente não sabe ainda se esse movimento, caso a gente suba realmente a partir daqui, ele vai ser um pullback ou não. Mas tem um ponto que eu estou extremamente atento. A gente observa aqui no tempo gráfico do diário que a gente tem um range horizontal, correto? E a gente nesse momento está um terço abaixo desse range. E um terço abaixo do range é se esperar um bounce, pelo menos a partir desse ponto. E ele aí está acontecendo até então. A gente teve algo muito parecido lá atrás, em 2019, né? A gente teve um bounce a partir desse ponto e o preço encontrou resistência quando chegou ali por volta do nível de 0,68 da pernada de baixo completa, em confluência com o ponto de controle dessa pernada de baixo. A gente basicamente fez um falso rompimento da LTB, deixando o maior volume. Deixa eu ver se eu consigo descer por 12 horas, eu acho que fica mais claro no 12. Deixamos os maiores volumes lá em cima, fazendo um falso rompimento no pior ponto possível, volume. E daí a gente fez, deu continuidade à queda, né? Então, eu acredito ser as maiores probabilidades de a gente subir a partir desse ponto, tá? Após um eventual pullback aqui. Porém, eu vou estar muito atento como é que vai estar sendo o comportamento do Ethereum, caso a gente continue subindo, ali por volta dos 6.900 Satoshi, que é 0,68 dessa pernada de baixa completa, e confluência com o ponto de controle dessa pernada de baixa completa também. Então, todo esse nível é um ponto que eu vou estar extremamente atento, tá? Grandes volumes nessa região com price action não tão legal, muito provavelmente a gente faz uma rejeição para voltar a cair novamente, beleza? Então, essa é a minha visão aqui para o Ethereum contra o Bitcoin. A maior probabilidade é que ele continue subindo após um possível pullback aqui. E a gente vai estar atento a como é que vai estar se comportando aí o ETH nos níveis de resistência mais acima.
Caso o ETH perca esse fundo aqui atual, aí segue a ideia compartilhada no último vídeo, né? Muito provavelmente a gente vai continuar caindo e o pullback já acabou. A gente não só vê esse sinal aqui no Ethereum, mas também diversas outras altcoins, tá? A maioria das altcoins estão extremamente sobrevendidas, com divergências bullish em tempos gráficos gigantes, né? Eu estou aqui no 3 dias, na XTZ, por exemplo, e a gente vê, divergência tripla no RSI em 3 dias, algo que nunca aconteceu na vida da XTZ. Então, fortemente acredito não só para o Ethereum contra o Bitcoin esse bounce, mas também nessas altcoins, tá? Que estão extremamente sobrevendidas. A gente pode estar tendo uma valorização delas nos próximos dias. Acredito que vai depender tudo como é que vai se comportar o Ethereum contra o Bitcoin aqui. Se a gente vai respeitar esse suporte do curto prazo voltar a subir ou não, tá? Então, bora ficar atento aí a essa retração, como é que vai ser o price action, beleza? Então, traders, investidores, por hoje é isso. Se você ainda não for inscrito, não esqueça de se inscrever no canal. Agradeço por assistir até aqui. Deixa o like. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.